Mas antes de encerrar a aula aqui, eu queria passar uma informação, é um aprofundamento. A gente vai ver uma equação de segundo grau aqui, ou um trinômio, né? E nesse trinômio a gente vai ver como fatorar, e também até conhecido como forma canônica. Então você vai pegar uma equação de segundo grau, dá para resolver, dá para encontrar os pontos da equação de segundo grau. Claro que na aula da equação de segundo grau a gente vai fazer isso, e só é possível fatorar desse jeito ou escrever dessa forma quando você sabe as duas raízes da equação de segundo grau. Então deixa eu escrever esse exemplo aqui, tá bom? Pronto, vamos lá. Fatoração de um trinômio. O que é que vai acontecer? Toda equação do segundo grau, ela não é escrita assim, né? ax² mais bx mais c igual a zero. Ó, você pode reescrever essa equação da seguinte maneira: a, ou seja, o primeiro número que acompanha ao quadrado, que multiplica x menos x' vezes x menos x duas linhas. Professor, quando é que isso é possível? Aí você tem que ter cuidado. Então só é possível aí quando você sabe as raízes ou os zeros dessa equação de segundo grau. Como assim, professor? Vamos ver um exemplo aqui, ó, só para você se ligar. É o seguinte, vamos supor que eu tenho uma equação de segundo grau da seguinte maneira: x² mais 5x mais 6 igual a zero. Aí você quer escrever dessa maneira aqui. E vai chegar uma hora, quando a gente vai estudando função do primeiro grau, que você vai perceber a importância de fazer desse jeito, essa fatoração. Porque basta que você saiba as duas raízes, você encontra qualquer ponto dessa função. Você pode reescrever ela. Ou conhecendo apenas um ponto, que é o x, e sabendo as duas raízes, você pode transformar lá num gráfico, voltar numa equação de segundo grau. Então, algumas questões de vestibulares ou concursos que pedem para você fazer uma equação de segundo grau a partir do gráfico, usar isso aqui é muito importante, viu, galera? Então, bora ver aqui, ó. As raízes ou os zeros dessa função podem ser encontradas usando o discriminante, que na aula de equação de segundo grau a gente vai ver isso, b² menos 4ac, e depois você usa Bhaskara, né? Menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. É assim que você vai encontrar o x' e o x duas linhas. Ou então fazer pelaquela expressão da soma e do produto. Pensar em dois números que multiplicados dê em c, quando é 1, e que a soma desses dois números dê em b com sinal trocado. Eu vou botar aqui mais ou menos b. Não se preocupe, na aula de equação de segundo grau, eu vou falar em detalhes sobre Bhaskara, como é que a gente vai fazer para usar o Bhaskara, ou usar a soma e o produto, tá certo? Isso é possível quando o coeficiente angular da equação é 1, ou seja, quando o a vale 1. Como é que eu escreveria, professor, essa expressão aqui, esse trinômio, desse jeito? Então, você escreveu o seguinte, ó. As raízes dessa função são 2 e 3. Se eu pensar em dois números que multiplicados dêem c, ó, 2 vezes 3 dá 6. E 2 mais 3 dá 5. Então, ó, dois números... Eita, deixa eu trocar o sinal aqui. Mais 5 não, vou botar assim, menos 5. Porque tem que ser b com sinal trocado. Então, ó, 2 vezes 3 tem que dar c, 2 vezes 3, 6. E 2 mais 3, 5. Aqui é menos 5. Se b vale menos 5, eu quero a resposta de 5. Logo, eu já achei o x' e o x duas linhas. X' aí é igual a 2 e x duas linhas é igual a 3. Aí eu posso jogar nessa equação aqui, ó. Eu vou colocar o a dela no caso, vou escrever pequenininho aqui. O a dela vale 1, ó, o a aqui, o a é 1, que multiplica x menos, quem é a primeira raiz? X', 2, que multiplica x menos x duas linhas, que é 3. Quando você fizer esse produto aqui, você vai chegar nessa equação aqui do segundo grau, tá certo? Quando é que isso vai ser útil? Quando você tiver um gráfico e souber as raízes, aí vai ser tranquilo. Pega lá na parábola e aí você encontra a função, tá bom? Por hora é isso, mas nas aulas de função e de equação de segundo grau, a gente vai entrar em mais detalhes. Então a parte teórica de fatoração fica aqui e agora a gente vai resolver um exercício de fixação, beleza?